Capítulo 9. Como usar a força de vontade. Para começar a ficar rico de maneira científica, você não tem que aplicar sua força de vontade em nada fora de si mesmo. Você não tem o direito de fazê-lo de qualquer maneira. É errado aplicar sua força mental em outras pessoas a fim de levá-las a fazer o que você deseja que seja feito. É errado coagir as pessoas pelo poder mental, assim como é coagi-las pelo poder físico. Se você obrigar as pessoas pela força física, as reduz à escravidão. Obrigá-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Se tirar coisas das pessoas pela força física, é roubo. E tirar coisas das pessoas pela força mental também é roubo. Não há diferença de princípios. Você não tem o direito de usar sua força de vontade sobre outra pessoa, mesmo que seja para o bem dela, pois você não sabe o que é bom para ela. A ciência de ficar rico não exige que você aplique poder ou força a qualquer outra pessoa, seja de que forma for. Não há a menor necessidade de fazê-lo. Na verdade, qualquer tentativa de usar sua vontade sobre os outros só tenderá a atrapalhar os seus planos. Você não precisa aplicar sua vontade às coisas para compeli-las a vir até você. Isso seria simplesmente tentar coagir Deus. Seria tolo, inútil e irreverente. Você não precisa obrigar Deus a lhe dar coisas boas, assim como não precisa usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não precisa usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou fazer forças adversas e rebeldes cumprirem suas ordens. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar do que você para receber. Para ficar rico, você só precisa usar sua força de vontade em si mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para se obrigar a pensar e fazer as coisas certas. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que quer. Usá-la para manter-se no caminho certo. Use sua vontade para se manter pensando e agindo de uma maneira correta. Nunca tente projetar sua vontade ou seus pensamentos ou sua mente no espaço para agir em coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outro lugar. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e mantenha essa visão com fé e propósito. Use sua vontade para manter sua mente trabalhando no caminho certo. Quanto mais firme e contínua for sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará apenas impressões positivas sobre a substância, e não irá neutralizá-las com impressões negativas. Mas você pode reverter tudo isso iniciando uma impressão negativa na substância amorfa. A dúvida e a incredulidade são tão fortes para iniciar um movimento contrário a você, quanto a fé e o propósito são para iniciar um movimento em sua direção. É por não entender isso que a maioria das pessoas que tentam fazer uso da ciência mental para enriquecer fracassam. Cada hora e momento que você gasta dando atenção a dúvidas e medos, cada hora que você gasta em preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela incredulidade, afasta de você uma corrente em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas são para aqueles que creem, e somente para eles. Observe quão insistente Jesus foi sobre este ponto de crença. Agora você sabe o motivo disso. As coisas não são criadas pensando em seus opostos. A saúde nunca vai ser alcançada
estudando a doença e pensando nela. A justiça não vai ser promovida estudando o crime e pensando sobre o crime. E ninguém nunca ficou rico estudando a pobreza e pensando sobre a pobreza. A medicina, como ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de miséria e carência. Não fale sobre a pobreza. Não a investigue ou se preocupe com ela. Não importa quais sejam suas causas. Você não tem nada a ver com isso. O que te interessa é a cura. Não gaste seu tempo em trabalhos de caridade. Toda caridade apenas tende a perpetuar a miséria que pretende erradicar. Não digo que você deva ser insensível ou cruel e se recusar a ajudar um necessitado, mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as maneiras convencionais. Ficar rico é a melhor maneira de ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o tornará rico se encher sua mente com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que deem relatos das circunstâncias da miséria, dos moradores de cortiços, dos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia nada que encha sua mente com imagens sombrias de carência e sofrimento. Você não pode ajudar os pobres nem um pouco sabendo dessas coisas, e o amplo conhecimento delas não surte nenhum efeito em acabar com a pobreza. O que tende a acabar com a pobreza não é colocar imagens de pobreza em sua mente, mas colocar imagens de riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza não é eliminada aumentando o número de pessoas abastadas que pensam sobre a pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que pensam em enriquecer. Os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade apenas lhes dá o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá um entretenimento para fazê-los esquecer por 1 ou 2 horas dos seus problemas, mas a inspiração fará com que eles se levantem de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que eles podem se tornar ricos, e prove isso ficando rico você mesmo. A única maneira pela qual a pobreza será banida deste mundo é fazendo que um número grande e crescente de pessoas pratiquem os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a enriquecer pela criação e não pela competição. Todo homem que se torna rico pela competição derruba atrás de si a escada pela qual ele subiu e mantém todos os outros no chão. Mas o homem que fica rico pela criação abre um caminho para que milhares o sigam e os inspira a fazê-lo. Você não está mostrando dureza de coração ou uma disposição insensível quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar ou falar sobre ela, ou ouvir aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você quer.